E antes do intervalo, gente, é um assunto sério, porque eu acho que está todo mundo aí correndo algum risco, de certa forma, de ter uma paralisia facial. Nós convidamos ela, que é doutora, ela é dentista, especialista em harmonização facial, doutora Luciane Krau. Bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Prazer tê-la aqui. Prazer, a gente já estava pelo batendo um convite. papinho antes da pauta, enquanto a gente estava acompanhando aí o VT. E olha, gente, eu queria começar te perguntando o seguinte. A questão da paralisia facial, ela tem diversas causas, diversos motivos. Eu acho bacana que a gente comente todos eles. Mas é algo hoje mais comum do que a gente imagina com a questão do envolvimento do estresse? Muito. Na verdade, a paralisia facial, ela tem várias causas, né? Então, assim, a gente sabe que tem por vírus, por infecções, por desequilíbrios hormonais durante a gravidez. Olha! Choques térmicos, então estar num ambiente muito gelado e ir para um ambiente muito quente. É perigoso. É perigoso. O Zé perguntou isso antes da pauta, né, Zé? Pra mim é perigoso. Sim, é perigoso. E o estresse, como a gente sabe, há uns anos atrás a gente falava que a depressão era o mal do século, né? Então, por quê? Uma das coisas é realmente o excesso de atividade, o estresse. Tá. E exatamente respondendo o que você está me perguntando, o estresse tem aumentado. E os casos de paralisia facial têm aumentado. Tem aumentado também. A paralisia facial, ela pode ser de uma origem central, por exemplo, um AVC. E o AVC a gente sabe que tem vários componentes que estão ligados ao estresse. Tá. Ou ele pode ser também de origem periférica. Então, acreditava-se que de origem central não tinha muito tratamento. Mas, na verdade, eu tenho até uma orientada, eu sou coordenadora científica de uma pós-graduação, que ela fez o acompanhamento, a Rosane Andrade Luz, ela fez esse acompanhamento de um caso de uma paciente paralisada há 23 anos por um AVC. Nossa. E ela teve resultados ótimos, né? Mas o que a gente mais vê é a paralisia periférica. Periférica. Exatamente. Que é pela questão do estresse e dessas, às vezes, pontualidades. Choques enfim, térmicos. que podem acontecer. Exatamente. Olha, vamos passar um vídeo. Então, a gente tem um vídeo para explicar o que acontece, né? Que nervo é esse? O que acontece para o rosto, então, ter aí essa mudança e que ela pode ser por um tempo ou não, que é o que você vai contar depois. Olha lá. Exatamente. Vocês percebem aí, né? Então, o nervo facial, ele tem origem na região dentro do cérebro e ele vai emitir alguns ramos, né? Esses 5 ramos que vocês estão vendo aí são os ramos principais, que é o ramo temporal, né? Nessa região perto dos olhos para cima, a região zigomática, que é onde fica a maçã do rosto, o ramo bucal, que é na direção dos lábios, o ramo marginal inferior, o marginal de mandíbula, que é esse que vem aqui na região da mandíbula para baixo, e o cervical, que vem em direção ao pescoço. Então, dependendo do grau de acometimento da paralisia facial, a gente vai ter mais ou menos limitação de movimento. Entendi. Mas não é só a limitação de movimento. Então, nós temos ali 5 feixes principais de nervo, só que nós temos mais de 7.000 fibras acessórias que partem do nervo facial e que inervam. Ouvido, sabor. Então, tem gente que perde um pouco a audição, tem gente que perde, na verdade, também sensação de sabor dos alimentos. Além da mudança fisiológica, enfim, do rosto. Exatamente. Então, assim, você percebe o que mais é comum. A pessoa não consegue elevar a sobrancelha, então ela vai fazer uma cara de assustada, fica metade do rosto consegue, metade não. Nossa. Escape de líquido e alimento, né? Então, ela não consegue dar um sorriso. Tá. Ela não consegue articular a palavra, ela não consegue comer. Mastigar, né? Não consegue. Então, são as funções vitais, básicas do dia a dia que são comprometidas. E isso pode, para alguns, pode vir com todas, como mais ou menos, aí independe. E tem um lado que vocês já sabem, enfim, que é mais, enfim, tem mais chance de acontecer a paralisia ou não? Pelos estudos científicos, a gente não percebeu nenhum lado predominante, tá? Também, assim, é claro, tem muita coisa que os estudos têm que avançar um pouco. Os tratamentos, eles estão ainda, não estão sendo muito bem divulgados. Então, o que a gente percebe, eu fiz, estou finalizando meu doutorado na Universidade de São Paulo, então eu atendo muito paciente lá. E o que a gente percebe? As pessoas, quando têm a paralisia facial, ela vai no hospital e a maioria não sabe dizer para onde começar.
né? É verdade, porque como é que faz voltar aí? Cada um vai ter um tempo. Vamos fazer o seguinte, a diretora já me avisou que a gente tem um depoimento para ouvir de alguém, né, que vai contar aí a respeito da paralisia facial que passou por isso. Vamos ver, na tela. Bom dia, meu nome é Flávia. Venho aqui fazer um depoimento que há 15 anos atrás eu tive paralisia facial. Eu levantei e na parte da manhã eu estava bem, senti uma dor nas costas, tomei um relaxante muscular e logo depois do almoço eu percebi que algo estava estranho. Foi muito sofrimento porque eu moro na Zona Norte e eu tinha que ir para a Zona Sul, para um bom hospital. E estávamos com greve do metrô. Consegui ir somente à noite e realmente eu tinha uma paralisia facial. Passei por neurologistas, oftalmologistas e com a graça de Deus eu me recuperei. Tenho uma pequena sequela de um sorriso um pouquinho torto, mas foi tudo de bem. Tchau! Obrigada, Flávia. Um beijo, mamá. Adoramos aí, viu? Um beijo pra ela. Não vou aí divulgar quem é, enfim, mas obrigada por ter mandado a experiência pra gente. Tem uma foto pra gente colocar. Agradeço também ter disponibilizado a foto. Vamos colocar na tela pra vocês terem uma ideia. Ah, eu pensei que vocês tinham a foto pra gente colocar. Ah, então eu não tinha visto a foto, então tudo bem. Aqui tem uma animação, então, pra gente não ir além da animação. Mas a minha pergunta pra você é a seguinte, que coisa, né? Pensando aqui, não tem como você prevenir uma paralisia facial, não tem nada que a gente possa fazer, que isso é algo que, se tiver que acontecer pelas causas que a gente comentou, vai acontecer. Mas essas questões pontuais de, tive uma dor de tal coisa, tive algo diferente do cotidiano e na sequência veio a paralisia facial. É muito difícil chegar no diagnóstico da causa, não é? Na verdade, assim, hoje em dia, o que se faz e o que é o recomendável, inclusive por estudos científicos, tá? Ir ao hospital, passar com um neurologista para afastar alguma coisa de origem central, um AVC, alguma coisa. Ok, foi constatado que a pessoa está com a saúde preservada. Podemos já partir imediatamente para o tratamento. E o ideal, o que a gente percebe em estudo científico o melhor tratamento inicial é você dar corticoides, porém, os resultados eles são bons desde que você coloque os corticoides no máximo de 3 a 7 dias. Tá. Então, assim, o ideal são 24 horas, tem estudo já relatando isso. Tem que procurar ajuda dentro das 24 horas é o ideal, tá? E os estudos mostram que até entre 3 e 7 dias, você entrando com a terapia de corticoide, você consegue minimizar a parte de edema. Por quê? Várias causas, elas, seja por problema hormonal, seja por estresse, seja por choque térmico, o que vai acontecer? Vai ter um estímulo, vai ter um inchaço, principalmente nessa região do forame estilomastoide, que é onde ele externa para entrar depois novamente na região de parótida. Tá. Quando ele está saindo daqui, existe um forame, que é um buraquinho que sai do osso, e ele é ósseo, então o que significa isso? Ele não dilata. Tá. Então, se eu tenho algum desequilíbrio do meu organismo que faça com que tenha algum inchaço, ele vai comprimir esse nervo e aí essa compressão nervosa pode causar uma degeneração. Então, quanto antes eu desinchar esse nervo eu consigo minimizar os riscos e as sequelas. Pode ter um início da paralisia já perceptível, mas ela pode ir piorando. Pode. Aumentando. Porque acontece uma degeneração valeriana. O que significa isso? Eu perdi a irrigação do meu nervo, porque todo nervo tem um vaso sanguíneo irrigando, né? Ele vai ser irrigado por um vaso sanguíneo, e quando eu perco essa irrigação, eu vou ter uma degeneração de uma capa que se chama bainha de mielina, que cobre o nervo, e isso que faz as sinapses nervosas, ajuda na parte da sinapse, né? Na condução do impulso. Se eu perco a irrigação, se eu perco essa condução do impulso nervoso, eu não tenho impulso nervoso, o meu músculo não vai ter estímulo. Então ele vai atrofiar.
Puxa vida. Gente, tem que procurar ajuda muito rápido. Vou colocar já perguntinhas do público e a gente vai falar do tratamento. Porque tem muita coisa bacana ligada a esses estudos científicos e eu acho que vai ajudar muita gente. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Tati, um beijo. Formigamento dos dedos da mão esquerda é um dos sintomas, então, que pode levar até a uma paralisia? A gente já te conta. Falando aí de casos reais, vamos responder a perguntinha que a gente deixou, da Tati, né? Obrigada, um beijo pra você. Então, formigamento nos dedos da mão esquerda pode ser um dos sintomas aí para uma possível paralisia? Então, Tati, tem muita coisa que pode ocorrer, ocasionar esse formigamento. É difícil você falar, pode ser de origem central, mas normalmente a gente percebe que é mais postural do que... porque o que mais acontece é sensação de dor atrás do ouvido. Tá. Então, uma dor na região atrás do ouvido é o que mais os pacientes relatam. Tá. Coincidindo com o dia anterior da paralisia. Então, é ficar mais esperto com isso. Com isso. É interessante porque você que tem os casos clínicos frequentes, juntar aí, né? Porque tem coisa que não está no livro, gente, que está na clínica. Exato. Que é o que vocês fazem todo dia. Vamos colocar mais perguntinha, olha lá, na tela. Obrigada, Rose, um beijo. Ouvi falar que a paralisia facial tem relação com herpes, é verdade? Total. O herpes, tanto o herpes simples, né, que dá aquelas lesões na boca, quanto o zoster, ele tem íntima relação com a paralisia facial. Muito caso, muito caso. Vida. Vamos aproveitar então, já falar a respeito do tratamento, já a gente põe mais perguntinhas do público. O que você trouxe pra gente, doutora? Vamos mostrar, achei tão legal. Eu trouxe, na verdade, o que eu faço muito, né? Até por conta mesmo da minha expertise de ter o doutorado em laser, e estou finalizando agora, então a parte da tese, a gente usa o laser para fazer o tratamento, fazer o estímulo de nervos e músculos, né? Para a gente tentar fazer aquela bainha de mielina de volta, fazer estímulo de circulação local, para a gente diminuir edema. Então, como seria? Ele é diretamente na questão do... Diretamente na face, né? Face claro que de paciente para paciente muda o protocolo, não existe um protocolo fixo. Perfeito. Muda de cor da pele, muda do momento do tratamento, né? Então, a gente tem pontos na face que simulam, na verdade, todo o caminho do nervo facial. Então, a gente tem que fazer estimulação com o laser em todo o... Que legal! Todo o caminho. E quando nós não temos... ainda o resultado desejado, a gente pode entrar com toxina botulínica e ácido hialurônico para dar uma simetria de face melhor. Aí dá a simetria até que o nervo volte. Porque depois de um tempo, caso não seja o que você explicou, central, né? Então que não tenha sido um AVC, enfim. Vai voltar, mas não dá para dizer quando. Não necessariamente sempre volta, porque às vezes o grau da sequela, por exemplo, ela pode ser que tenha uma recuperação de 10% a 100%. Eu tenho casos que voltaram 100%, eu tenho casos que voltaram 10%, mesmo sendo periférica. Entendi. Então, depende do tempo da paralisia. Apesar de eu ter pacientes que ficaram paralisadas 26 anos, e eu consegui uma recuperação de 80%. Caramba. Então, assim, não dá para dizer, não, tudo bem, toda pessoa que está paralisada há muito tempo não volta mais. Pode voltar, melhor até do que uma pessoa que teve um dano muito grande. Entendi. Num curto espaço de tempo. Puxa. Então, uma coisa que a gente percebe que atrasa muito é colocar choquinho no rosto. Isso, os estudos estão provando que não pode. Não pode. Não pode. É o laser, com profissional. Laser, fisioterapia, fonoaudiologia, mas assim, qualquer exercício, tem as terapias muito boas, mas evitar placas e eletroacupuntura, esse tipo de coisa, ele estimula uma reinervação, mas ele reinerva em pontos diferentes, a pessoa começa a ter espasmo. Então, eu estimulei a reinervar aqui e aqui, então a pessoa contrai aqui e aqui. Então, entendi. Começa a ter espasmo. Olha que interessante. Dá tempo de colocar o depoimento ou perguntinha? Pergunta do público na tela. Muito interessante. Fabiana, um beijo, obrigada. Formigamento do lado esquerdo do rosto na direção do osso da face. É sinal de paralisia facial? Pode ser um sinal, mas tem que ver todos os outros sinais, né? Então, assim, se teve alguma dor, se teve algum herpes, por exemplo, se teve algum tipo de choque térmico, porque só o formigamento, ele não é determinante de ser paralisia. A gente tem que ver os outros sinais clínicos. Mas é um momento importante para já procurar ajuda. Exatamente. É melhor
já procurar ajuda para fazer uma avaliação e afastar, né? Sim, e aí sim conseguir prevenir, já que, né, não está ali já visível, né, notório, qualquer modificação facial. Então procure ajuda. Temos quanto tempo para... Dá tempo, né? Na tela, então, o depoimento que mandaram pra gente. Olha lá. Pri, obrigada, um beijo pra você. Olha, ela disse que ela teve paralisia facial. Fiquei internada tomando medicamentos fortíssimos, gerando um inchaço geral no corpo por 3 meses. O nosso corpo é muito sensível e precisamos estar em alerta sempre e harmonia total. Obrigada, viu, Priscila? Espero que esteja tudo bem agora. Obrigada pelo depoimento e eu vou agradecer a doutora. Olha que legal. Quem quiser saber mais, tem um site para vocês. Instituto Krau, que é KRAUL.com. Lá podem entrar em contato com você, né? Institutokrau.com. A doutora, então, lembrando, Luciane Krau é dentista e especialista em harmonização facial. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigada.